Como vai você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui, grata a Deus pela oportunidade que me concede de estar diante de Ti com a Sua palavra. Hoje não é diferente, Ele tem bênçãos para você. Passaremos alguns minutos juntinhos, ligadinhos no seu amor, através da Sua doce palavra. Agradecer a você que se inscreveu no canal, muito obrigada, que Deus te abençoe. A você que adentrou pela primeira vez e se deparou com essa criatura que vos fala, muito prazer, meu nome é Sueli Arcanjo, fique à vontade, a casa é de Deus. Não saia daí, volto já, mas enquanto isso, se inscreva no canal, volto já, me aguarde. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: onde está construída a sua casa? Sabes me dizer? E o texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos do 24 até o 27, que diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra de Deus é aquela pela qual nos traz toda uma estrutura baseada nela mesma, na palavra de Deus, onde temos Jesus Cristo, aquele pelo qual nos traz novidade de vida, aquele pelo qual nos orienta a estarmos sempre pisando em lugar firme, lugar seguro, onde não corremos o risco de tropeçarmos e cairmos. E ainda que venhamos a tropeçarmos e cairmos, mas Ele é aquele que o tempo todo está pronto para segurar nas nossas mãos e nos sustentar. Mas para que isso aconteça, precisamos estarmos no lugar certo, na condição certa, com a moradia certa e assegurada de que ela não cairá, porque ela estará sustentada pela rocha eterna, que é Cristo. Amém? O Senhor Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, onde tem palavras que nos dão sabedoria, que nos trazem alento, conforto e que nos dá a compreensão de que sem Ele nada poderemos fazer, porque Ele é aquele que nos eleva ao trono do Pai, através dele mesmo, que é o caminho. Jesus Cristo, em João 14,6, diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é esse caminho, Jesus é essa rocha eterna, que possamos estarmos de acordo, como diz o texto, e aqui fala de 2 alicerces. O primeiro alicerce é a rocha, onde a casa foi firmada sobre uma rocha. E o outro alicerce diz respeito à areia, uma casa construída sobre a areia. Quando analisamos estes 2 pontos,
temos a compreensão exata, o discernimento daquilo que Deus quer trazer para nós e onde nós precisamos estarmos em lugar de abrigo seguro. Amém? Quando Jesus Cristo, Ele traz a respeito deste versículo 24, que nos confirma que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, escuta e pratica, o nosso eterno Senhor e Salvador, aquele pelo qual foi enviado por Deus para que Ele, como o seu Filho unigênito, viesse a esse mundo por amor a toda a humanidade perdida sem rumo. Esse amor inigualável, incomparável, imensurável, a sua palavra nos garante em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é este Jesus que agora, enquanto nós estamos falando em seu nome, porque estamos em 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, portanto, Ele está entre nós. A sua palavra nos garante que Ele estaria presente quando estivéssemos reunidos em seu nome. Que maravilha sabermos que estamos reunidos no nome de Jesus e Ele está aqui, Ele está aí, através do seu Espírito Santo, o outro Consolador, pelo qual Ele enviaria. Ele dá essa promessa, essa certeza aos discípulos, aos primeiros chamados, aos apóstolos. O Senhor é aquele que ensina-nos, através dessa doutrina dos apóstolos, como devemos estarmos vivendo nesse mundo que jaz no maligno. A primeira preocupação que o nosso grande eterno tem é com a nossa casa, porque a casa, ela tem toda uma representatividade de segurança, de bem-estar, de conforto, de abrigo, onde a partir do momento que esta porta é fechada, ao adentrarmos, termos a certeza de que possa vir o que vier, ela estará segura, ela não correrá o risco de cair. Então, que possamos no dia de hoje, que é já, estarmos dando ouvidos e crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus que nos fundamenta em Cristo Jesus e nos faz estarmos tendo a certeza que estamos com as nossas casas firmadas sobre a rocha. E quando a palavra de Deus traz para nós, em que nos pede para que estejamos guardando essa palavra, aprendendo com ela. A palavra de Deus diz que todo aquele, não diz que alguns, que uns poucos, ou que 1, 2, 3, não. Diz que todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, Jesus Cristo é o nosso grande e eterno Messias. Ele é o grande e eterno Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É aquele que é o enviado às nações para estar ensinando os ensinos do reino de Deus. E hoje não temos como falarmos: eu não ouvi estas palavras, portanto não posso praticá-las. Mas aqui, ao acabarmos de ouvirmos
o Senhor nos afirma que é preciso colocá-las em prática para que possamos termos as nossas casas firmadas sobre a rocha, a maneira como ele assemelha o homem prudente. Este homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então, pode vir as chuvas. Ultimamente, temos tido temporais, muitas chuvas, e as últimas chuvas com temporais que temos a lembrança trouxeram inundações, trouxeram desabamentos de casas, alagamentos. Estas casas que não estão com este alicerce seguro, essas casas elas vão embora com esses temporais, mas a palavra de Deus diz que ainda que corram rios, que soprem ventos e que venham combater esta casa, ele nos afirma que ela não cairá, como está escrito aqui, porque esta casa, ela está edificada sobre a rocha. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Sabes dizer se a sua casa está fundamentada, se este fundamento que para que esta casa esteja de pé está seguro? Esta planta desta casa, quando ela começou a ser planejada, este fundamento foi bem estruturado? Deus, na sua sapiência, ele nos dá a compreensão exata dessa construção perfeita, porque ele traz para o nosso entendimento na prática. E todos nós, graças a Deus, temos uma casa terrena como abrigo, mas muitos não têm, muitos já perderam essa casa, muitos estão desabrigados por aí e precisam estejamos indo até a elas e comunicando que Jesus Cristo edifica a casa, que Jesus Cristo, ele constrói, ele reconstrói, ele está o tempo todo com a sua palavra à nossa disposição para que possamos sabermos onde edificarmos as nossas casas. E aqui, a casa que Jesus traz, somos nós, que somos construídos de corpo, alma e espírito. A igreja do Senhor, esta igreja que o Senhor prepara para subir para a morada eterna com Ele, esta casa, ela precisa estar edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. E podem vir os abalos que forem nesta casa, ela está segura em Cristo Jesus, porque não é simplesmente confiarmos numa casa construída aqui na terra, mesmo que ainda seja o lugar mais seguro, não teremos a garantia que o Senhor nos dá com este fundamento sólido, firme, que é a sua palavra, é a rocha eterna, é a representação da rocha eterna. Amém? Porque, ao contrário disso, no segundo alicerce que o Senhor nos apresenta, ele fala da areia, ele fala de casa fundamentada em lugar, em terreno arenoso, que não dá a sustentação necessária para a casa ficar de pé. No primeiro vento ela vai cair, na primeira chuva ela vai ser destruída. E o Senhor, ele quer trazer para nós hoje já que o que nós precisamos fazermos é darmos crédito, ouvido à palavra de Deus e a colocarmos em prática no dia a dia. Não importa como estejamos hoje, porque o Senhor fala conosco hoje,
para que estejamos colocando as nossas vidas em ordem, as nossas vidas em segurança na sua palavra. Esta palavra eterna que dá suporte a esta casa, que é considerada um corpo, onde a palavra de Deus nos ensina a estarmos entendendo que para estarmos seguindo após Jesus, estamos no meio de um corpo, no meio de uma igreja invisível que irá subir com o arrebatamento. Jesus virá buscar esta igreja nos ares, será esse grande encontro, e esta é a maior esperança que Jesus Cristo nos oferece, que é a vida eterna. E com a sua vinda em resgate à igreja, essa igreja preparada para estar morando para sempre com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seguindo após Jesus. E esta igreja, ela é considerada um corpo, onde existem muitos membros. E este corpo e estes membros são considerados membros do corpo de Cristo. Amém? E se hoje temos a oportunidade de estarmos todos os dias edificando as nossas casas, as nossas famílias em Cristo Jesus, na sua palavra, sem dúvida nenhuma, teremos as nossas famílias estruturadas em Cristo, com toda a segurança de uma vida edificada sobre a rocha, de vidas edificadas sobre a rocha, e estas vidas estarão preparadas para subirem com Cristo junto com a sua igreja. Amém? É simples assim. O Evangelho de Cristo, ele é muito simples. Ele não tem complicação, não. O que o Senhor nos quer é estarmos dando ouvidos à sua palavra e colocarmos em prática. Colocarmos em prática todos os dias. Veremos e comeremos o melhor de Deus, porque lá em Deuteronômio, a palavra de Deus nos afirma que, vamos lá para Deuteronômio 28, diz assim no primeiro versículo: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ainda diz no 22, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Portanto, o que precisamos fazer é obedecer e colocarmos aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Precisamos darmos crédito e ouvir. Essa é a vontade de Deus, que não nos percamos, mas que nós possamos termos uma vida edificada, abençoada, ungida, cheia da sua presença, alicerçada nessa palavra, nesse fundamento que é Jesus Cristo, Jesus personificado, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Palavras de instrução eterna. Amém. Hoje possamos estarmos revendo as nossas casas, muitas coisas, ao arrumá-las, ao estarmos fazendo uma reforma, uma limpeza, precisamos muitas das vezes jogarmos muitas coisas fora que guardamos ao longo dos anos
E quando paramos para darmos uma arrumação, uma faxina, ficamos boquiabertos de pensarmos: por que guardei por tanto tempo esse lixo? Por que isso estava aqui fazendo parte dos meus armários, se não era para estar mais aqui? Mas o dia a dia, as dificuldades, as adversidades desse mundo acaba fazendo com que, muitas das vezes, fiquemos cegos e não tenhamos as nossas visões abertas a tal ponto de sabermos que precisamos termos as nossas casas em ordem. Amém? E essas casas em ordem é mais do que esta casa construída pelas mãos do homem, mas é a casa construída pelas mãos de Deus. É esta casa que o Senhor quer cuidar, esta casa que o Senhor quer proteger, que o Senhor quer alicerçar, edificada na sua palavra, para, no momento da sua vinda nos ares, para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Estes muitos membros deste corpo que Cristo é a cabeça, o Senhor quer fazer com que estejamos preparados todos os dias. Todos os dias Ele tem bênçãos para nós, todos os dias. Se nós estivermos antecedendo este capítulo, e no capítulo 6 de Mateus, Jesus, nesse começo do Sermão da Montanha, ele traz esta inquietação que temos no dia a dia. Ele fala lá no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele ainda diz no versículo 4, não inquieteis por coisa alguma deste mundo, basta a cada dia o seu mal. Jesus, ele vem trazendo no Sermão do Monte, onde está uma multidão, os seus discípulos estão ouvindo os seus ensinos para serem colocados em prática. E Jesus, ele vem trazendo a respeito da preocupação com aquilo que estaremos vestindo, com aquilo que estaremos comendo, e ele pede para que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma deste mundo, porque ele, no tempo certo, ele nos dá a certeza que teremos todas essas coisas dadas por ele mesmo. Quando o Senhor, ele nos alicerça na sua palavra, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento de estarmos nesse mundo, não fazendo parte dele, mas dentro dele, porque ainda estamos no corpo terreno, mas somos considerados cidadãos dos céus a partir do momento que estamos nele, que somos considerados filhos de Deus através de Jesus Cristo, alicerçados na sua palavra. O Senhor, ele quer nos oferecer bênçãos sem medidas, mas o que precisamos é confiarmos nele, é crermos na sua palavra e praticá-la, porque teremos tudo aquilo que precisamos. Ele bem sabe o que precisamos. Portanto, ele pede para que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma deste mundo. Hoje, ele fala conosco. O ensino há mais de 2000 anos atrás, essa palavra milenar, o Senhor continua instruindo a todos nós, homens e mulheres, a sermos pessoas fortalecidas, firmadas e fundamentadas no seu Evangelho. Amém? Em Salmos 127, vamos para Salmos 127, que diz assim a palavra de Deus, no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ainda diz no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O Senhor é tão tremendo que ele tem o comando desse corpo quando está alicerçado nele, e ele dá o sono para o descanso. E o sono nos faz repousar em segurança. Como o salmista disse: deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor, Ele é aquele que Ele cuida de cada um de nós, não só enquanto estamos de pé acordados, mas enquanto estamos dormindo. Ele vela pelos nossos sonhos. E muitas das vezes as dificuldades da vida nos faz ficarmos agitados, e uma vez o corpo agitado é recebido dentro da alma como uma bomba capaz de explodir, e ali a mente já não funciona direito, as noites de sono vão sendo constantes, acaba sendo uma rotina de noite sem dormir, o corpo começa a enfraquecer, começa a estar debilitado, porque o Senhor nos dá sono para estarmos tendo uma reparação na nossa mente enquanto dormimos. Há uma renovação nas nossas mentes. Tudo isso o Senhor nos dá. O que o Senhor quer, a confiança nele e o alicerce na sua palavra. Amém? Então, o Senhor, Ele diz que inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá Ele aos teus amados o sono. Então, não tem como, por mais difícil que seja, estarmos nos alimentando de pão de dores. Amém? O Senhor, Ele tem um alimento certo, no momento certo. E com a confiança nele, Ele nos garantirá o abrigo, Ele nos garantirá o alimento, tudo na sua medida, no tempo certo. Não é no nosso tempo e não é na nossa medida, é na medida de Deus, porque o Senhor, Ele nos acrescenta bênçãos todos os dias, e muitas das vezes não estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, e aí queremos mais, e aí começamos a nos embaralhar com as adversidades desta vida. E enquanto o Senhor nos quer descansados nele, amemos a sua palavra, desejemos receber todos os dias, não o pão de dor, mas o pão que desce dos céus fresquinho, que é Ele mesmo, porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Que possamos ficarmos com esta palavra. A palavra de Deus, ela é tão profunda e ela nos dá o suporte necessário para que estejamos confiando nele e crermos que ele é suficiente para as nossas vidas. Amém? Ainda no Salmos 128, diz no verso 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ainda no verso 2 diz: pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Simples assim, mas a palavra de Deus diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor. É simples assim. Esta é a palavra de Deus, esta palavra simples, mas cheia da profundidade. Profundidade tão grande que nos faz mergulhar de forma profunda e abrangente
Nesta profundidade, nesse mergulho, o Senhor nos faz alcançarmos os céus, Ele nos faz alcançarmos esse entendimento com excelência, com esse entendimento de qualidade, onde as nossas mentes elas ficam livres, porque a palavra de Deus ela tem o poder de lavar, de limpar o nosso interior, de nos fazer reconhecermos a nossa pequenez, que somos pó e que o que habita dentro de nós, quando estamos na caminhada com Ele, é o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo num só Deus, e é o suficiente para andarmos com Deus, porque Ele é Deus e Ele estará nos protegendo, nos abrigando, nos escondendo debaixo do seu esconderijo, que é abrigo e descanso, que está lá no Salmos 91. Amém? Fiquemos com a palavra de Deus. E hoje, como está a sua casa? A sua casa, ela por alguma circunstância teve uma queda? A sua casa, por algum motivo que não vem ao caso, ela foi construída em lugar que é arenoso? Hoje o Senhor te convida a estar edificando a sua casa sobre a rocha. Esta casa não diz respeito à casa terrena, é muito mais do que isso. Agora diz respeito à casa terrena, porque nós ainda estamos aqui, nós temos uma família. Precisamos sabermos que a nossa confiança não pode estar dentro de uma casa que aparentemente tenha muitas seguranças, tenha segurança de várias formas, tanto seguranças de forma humana, como seguranças com proteções, com novas tecnologias que foram aprimoradas e que estão ali para a qualquer momento trazer alarmes. É mais do que isso, porque tem lugar aqui na Terra mais seguro do que agências bancárias. E quantos entram em agências bancárias com tanta segurança e fazem coisas que não é para fazer? O Senhor quer que nós entendamos que Ele sim é a nossa confiança e que não há lugar aqui na terra mais seguro do que estarmos abrigados na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Amém? Então, se você ainda está aí com essa casa que está caída, está em reforma, está tentando colocar de novo a casa de pé, fique tranquilo, porque estamos em obra. Enquanto estamos aqui nesta terra dos viventes, somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui ainda. Então, todos os dias, precisamos alicerçarmos, edificarmos as nossas casas com a palavra de Deus no seu caminho e estando, dando crédito e ouvidos todos os dias e praticando. Amém? O Senhor nos quer na prática, nessa obra, até a sua vinda ou quando Ele nos recolher. Aí a obra é encerrada. Mas enquanto isso, estamos em obra. Esta obra é esta casa que está sendo edificada pelas mãos do Mestre, pelas mãos do Senhor, onde Ele é a nossa base. Ele nos firma para que possamos estarmos seguros contra o mal até a vinda do Senhor. Amém? Fiquemos com a palavra de Deus e continuemos avançando nesta obra que está todos os dias com esta reforma pelas mãos de Deus, até o momento em que o Senhor achar que estamos preparados, ou então com a sua vinda, onde a igreja será arrebatada e todos estarão com Cristo. Então o momento é já. Se a casa está em ruína, esta casa que tem uma alma abrigada,
se esta casa está em ruína e esta alma está destruída, é o momento desta casa estar sendo reformada por Deus, está sendo edificada sobre a rocha e estar agora linda, adornada, edificada com um novo morador chamado Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Amém? Olha, se você ainda não deu um passo de fé e disse sim para Jesus, para estar seguindo após Ele, faça aí agora, vai, assuma um compromisso com Jesus, assuma um compromisso com Deus e verás que esta casa, que já é linda, estará belíssima aos cuidados do Pai, aos cuidados do grande e eterno, posso assim dizer, engenheiro divino, que conhece toda a engrenagem da casa como ninguém. Esse mesmo, esse grande instrutor, esse Pai eterno, Ele quer hoje cuidar dessa casa. Amém? E se essa casa já está adornada por Ele, Ele quer tornar cada dia mais bela. E se a palavra de Deus está sendo trazida para nós, que ela precisa estar edificada sobre a rocha, é porque vem as intempéries, vem temporais, vem dias difíceis, vem momentos que precisamos estarmos muito mais abrigados nessa rocha eterna. E aí, com a casa segura nele, com essa casa aí segura nele, firmada nele, pode vir a circunstância que vier, a luta travada que vier, o temporal do mais forte que vier, mas essa casa, ela não cairá, porque ela estará segura nas mãos do Senhor dos Senhores. E detalhe, com Ele sendo o alicerce dela. Amém? Que Deus te abençoe. Receba esta palavra que não é minha, é do Senhor. Se alimente dela e continue recebendo alimentos fresquinhos para que sejas muito edificado em Cristo Jesus. Já parou para pensar? Onde está construída a sua casa? Sabes me dizer? Muito obrigada por ter estado conosco até agora. Esteja curtindo, esteja comentando. Os seus comentários são muito importantes. E que você também esteja compartilhando esta palavra. Amém? Para que outras vidas sejam edificadas na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Também que você possa estar, e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, a paz de Cristo. Amém? Continue firmado na rocha eterna que é Cristo e terás uma casa adornada e preparada para a morada eterna com Cristo Jesus. A paz.